Então, olha, semana passada a gente estava discutindo sobre grupo. E hoje a gente vai falar sobre equipe. Eu tô batendo um pouco aqui, né? Eu tô com o troço em cima do... Mas o slide já vai ficar melhor. A gente estava falando sobre grupo, sobre características do grupo, que daí tem o negócio da folga social, que vocês, né? Todo mundo que, tal folgado social na minha equipe não tem, não tem, não. Sobre coisa de desempenho, sobre o fato de que, né, as pessoas trabalhando junto podem ter mais resultados porque você tem mais pessoas, mais cérebros ali pensando, mas você pode também ter a coisa de ter alguns atritos, né, que você não tem se você tem um trabalho individual e etc. Beleza. Então a gente resolveu esse panorama do grupo. A gente resolveu como é que o grupo se forma. Beleza. Então, falamos de várias questões que são pertinentes a grupo. Só que aí, hoje, a gente vai falar sobre equipe. E o que é importante? É que nem todo grupo é uma equipe. Fala para mim aí por que vocês acham que nem todo grupo é uma equipe. Enquanto isso, eu já vou abrir aqui os slides. Vocês estão aí, gente? Vamos lá, Laura. Você que tá... Só não sabe, tá? Esse barulho é da minha caixa, da minha pressurizadora de água. Vai ser bom o negócio aqui hoje. Tá, muito bem. Mais alguém aí não sabe? Tá, então isso é bem importante aí para vocês. Hamilton, se o grupo tá buscando o mesmo objetivo e se é porque é mais pessoas. Não é porque é mais pessoas. Você pode ter uma equipe de 2 pessoas, assim como você pode ter um grupo de 10. Não faz diferença. Você pode ter um grupo de 2 também. A grande, diferença entre um grupo e a equipe é que você tem uma noção assim de interdependência. Então, o grupo é assim, eu junto as batatas. Então, as batatas lá junto é um grupo de batata, beleza. A equipe é uma coisa que tem uma certa interdependência entre ela para chegar em algum resultado. Então, tem assim a ver com a meta, algum objetivo de alguma forma, mas você pode ter um objetivo com um grupo. Então, por exemplo, eu chego lá e falo assim, gente, vamos fazer vacinação. Então, junta o grupinho aí do pessoal com 30 a 35 anos. Você juntou um grupo, mas aquilo não é uma equipe. Aquilo é um agrupamento de pessoas. Quando eu falo, gente, pessoal, nós vamos fazer a vacinação, mas vocês vão ser a equipe de enfermeiros que vai aplicar as injeções. Então, a gente vai se juntar, a gente vai conversar entre nós para a gente ver o que a gente vai fazer. A gente tem um objetivo claro e comum, a gente está trabalhando com um objetivo comum. O seu trabalho impacta no meu trabalho. Então, assim, tem uma lógica muito mais, assim, de coexistência e de coesão interna da equipe do que você tem no grupo. E aí, o que acontece? De uns anos para cá, tipo dos anos ali, principalmente 70 para cá, 80, as empresas começaram a perceber que o trabalho em equipe dava bastante resultado. Então, assim, ficou um certo, assim, frisson, tipo, todo mundo tem que ter equipe, vamos fazer equipe, que fazer equipe é bom, que equipe dá bom trabalho, tal, não sei o quê. Porque começou a se perceber que dentro das grandes empresas, quando formavam equipes, eles tinham resultados superiores. Porque aí era assim, cara, estamos tendo um problema lá. Um exemplo clássico é da Honda, a Honda Motos, né? Quando Honda veio para os Estados Unidos, Honda é uma marca japonesa, e aí queria vender nos Estados Unidos. E o mercado automobilístico dos Estados Unidos sempre foi bastante desenvolvido, né? Então, quando Honda chegou nos Estados Unidos, eles chegaram lá em poucas pessoas lá, acho que tinha 5 pessoas lá. E aí eles formaram uma equipe dizendo assim, como é que a gente pode aproveitar esse mercado de uma forma que a gente apareça, mas que a gente também não pode gastar uma grana absurda, e o que a gente pode fazer? E aí os caras fizeram uma equipe de trabalho
daí tinha pessoas diferentes, com características diferentes e conhecimentos e habilidades diferentes. Daí tinha um engenheiro, tinha um cara de mercado, tinha um cara que era, sei lá, comercial, e tinha um cara que era de marketing. Eu não lembro a equipe, mas eles formaram uma equipe lá multidisciplinar para resolver o problema. E uma das coisas que eles pensaram cara, a gente não tem grana para fazer grandes estardalhaços aqui na publicidade e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos usar nossas motos. A gente mesmo usa as nossas motos na cidade para as pessoas começarem a perceber que a gente está fazendo tem um negócio diferente na cidade. E aí uma das estratégias de marketing deles, assim, para divulgação da moto, foi eles mesmos usarem as motos para mostrar na cidade, né? E aí começaram, então, tipo, mas o que é isso? E daí, nossa, é barato, né? Nossa, dá para se locomover super barato e tal. Então, essa é uma lógica aí dessa coisa da equipe. E aí as empresas começaram a ficar assim, cara, equipe é um negócio ótimo de ter. Então, vamos fazer tudo trabalho em equipe aí que vai ser bom, vai ser maravilhoso. Só que aí o que é importante a gente saber? Que tem algumas coisas que são características das equipes e que ela tem bastante benefício, mas tem bastante problema também. Então, o que eu quero que vocês pensem aqui tem benefício trabalhar em equipe? Tem. Tem vantagem em trabalhar em equipe? Tem um monte de vantagem. Mas tem bastante desvantagem? Tem também. Então eu quero que vocês entendam as vantagens e as desvantagens para quando vocês precisarem decidir ou precisarem dizer assim, ó, essa equipe não está funcionando do jeito que deveria, vocês tenham aí alguma base para conseguir falar sobre isso, tá? Então vamos lá, eu já até partilhei esses slides com vocês, mas a gente tem aqui algumas coisas sobre equipe que pode ser interessante para você. Por que ficaram tão populares? Então, porque elas são mais flexíveis, reagem melhor às mudanças, né? Então, você bota para a equipe e aí a equipe conversa entre si e resolve coisas de mudança que indivíduo sozinho demoraria muito mais. Facilitam a participação dos trabalhadores nas decisões operacionais, porque daí é o seguinte, você está numa fábrica, você tem 1000 pessoas na fábrica. Como é que você vai falar com uma por uma em 1000 pessoas sobre o que elas acham sobre algumas decisões da operação? Então, se você tem eles agrupados em equipes, você fala lá com 10 equipes, você fala lá com 8 equipes. Então, assim, você tem uma situação um pouco melhor. Então, nessa lógica aí que facilita a participação dos trabalhadores. E são uma forma de ter um pouco mais de democracia e aumentar a motivação das pessoas. Agora, lembrem que eu falei e nós que conversamos sobre os indivíduos, muitas vezes aqui em comportamento organizacional, e uma das coisas que a gente aprendeu é que as pessoas são diferentes. Então, aumenta a motivação dos funcionários? Depende. Tem gente que não gosta de trabalhar em equipe, então vai aumentar a motivação do pessoal que de alguma forma gosta de trabalhar em equipe e vê isso como bons resultados, mas não necessariamente de todo mundo. Mas ok. Então, olha só, aqui eu tenho uma diferença do que a gente estava falando ali no começo. Qual que é a diferença de um grupo de trabalho e de uma equipe de trabalho? Então, o grupo, você junta as pessoas e fala, parabéns, vocês são um grupo. A equipe de trabalho, ela tem que ter um pouco de sinergia, ela tem que ter uma característica de trabalho de indivíduo com indivíduo, tem uma ligação ali entre eles, tá? Tem uma certa interdependência entre eles. Então, o que eu tenho aqui de principal de diferença é que, em termos de objetivo, a equipe está muito preocupada com o desempenho coletivo. E aqui, como grupo, é assim, tá, a gente está junto, a gente vai compartilhar as informações, mas não necessariamente a gente está tentando desempenhar alguma coisa junto. A sinergia na equipe, ela tem que ser positiva, né? Você tem que ter o trabalho em equipe, e no grupo não tem essa necessidade. A responsabilidade do grupo, ela é tanto só da pessoa. Dentro da equipe, ela é da pessoa e da equipe como um todo. Então, se a equipe decidir alguma coisa, é responsabilidade de todo mundo. Então, a gente tem uma característica aqui diferente também. No grupo, as habilidades das pessoas que fazem parte do grupo
tanto meio que tanto faz, né? Tipo, tá, junta lá o cara, seja o que Deus quiser. E na equipe de trabalho, elas deveriam ser complementares. Então, deveria ter uma lógica assim, olha, eu preciso de uma equipe que vai ficar responsável pelo lançamento das notas fiscais aqui que a gente recebeu na empresa. Só que aí eu preciso de uma equipe de trabalho que entenda um pouco dessa lógica de uma forma. Então eu preciso de alguém que seja uma pessoa boa e organizada e assim mais burocrática para lançar as notas. Aí eu preciso de alguém que seja uma pessoa que tenha mais cara de auditor, que possa verificar esse trabalho. Aí eu tenho alguém com uma habilidade de repente de legal, que entenda como que é o lançamento dessas notas e quais as consequências disso. Então, eu pego habilidades diferentes para fazer essa sinergia acontecer dentro da equipe, porque não faz muito sentido você ter uma equipe com pessoas que não são diferentes entre si, que não vão entregar alguma coisa que tem alguma especialidade mais específica dela, né? Aí, o que eu tenho de características assim de equipes que a gente pode ter, alguns tipos de equipe que a gente pode ter, tá? Então tem os desenhos aqui que ajudam a gente a pensar um pouco nisso. Então, eu posso ter uma equipe que é uma equipe de resolução do problema. Então, eu junto as pessoas, eu tenho um problema para ser resolvido, tipo, queremos vender a moto Honda nos Estados Unidos. Ah, esse é o problema. Muito bem, então eu junto pessoas com habilidades diferentes e formo uma equipe para resolver esse problema. Isso pode ser uma equipe que ela é tipo uma força-tarefa, então ela vai, eu monto ela faz aquilo que precisa ser feito, depois ela se desmonta, ou ela pode ser uma equipe que já é um departamento, que é alguma coisa assim mais estável e que permanece. A equipe autogerenciada é uma equipe que não tem um líder, assim, você é o gerente dessa equipe, você é o líder dessa equipe. Todas as pessoas estão no mesmo patamar, então todo mundo está na mesma situação. Não tem um cara que manda, não tem um cara que assina no final. A própria equipe resolve suas próprias coisas. A equipe multifuncional é uma equipe bem interessante principalmente para projetos de organizações, etc. Por quê? Porque você pega pessoas normalmente da mesma hierarquia, então você vai pegar gerente, 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 ou vai pegar assistente, 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 ou né, você vai pegar gente normalmente da mesma linha. E o que você vai fazer? Vai fazer com que ela seja uma equipe com gente diferente. Então, aqui, por que é multifuncional? Porque são de funções diferentes. Então, eu tenho um cara de contabilidade, eu tenho um cara de marketing, eu tenho um cara de produção e eu tenho um cara de logística. E aí a gente consegue resolver as coisas com olhares diferentes e situações diferentes que precisam ser consideradas. Então, essa seria a multifuncional. E a virtual é uma assim que agora está muito na moda por causa do coronavírus, né? Então, assim, é uma equipe que trabalha, mas ela não trabalha necessariamente no mesmo local. É claro que agora a gente está forçado a fazer isso, né? Com todas as equipes, mas isso é algo que já acontece há muitos anos, assim, em várias organizações. Eu tinha pessoas que eu conhecia que trabalhavam em, tipo, tecnologia da informação, e é bem comum você ter, assim, um cara brasileiro, daí você tem um cara indiano, um cara americano, e aí é uma equipe virtual que se junta para resolver situações específicas de trabalho, mas é que eles, na verdade, não trabalham no mesmo local, a equipe se junta por meio virtual. Então, aí alguns tipos de equipe para a gente considerar. E aí, assim, tá, como é que eu faço? Aí ficou essa moda, né? Tipo, a equipe, então, é um negócio ótimo, tem que fazer. Só que aí é o seguinte, como é que eu consigo ter algum tipo de eficácia dessa equipe? Como é que eu consigo garantir que essa equipe tenha algum tipo de bom desempenho? E aí, tudo que a gente viu antes, para chegar até aqui, chegar até o dia de hoje, são coisas importantes aqui para a gente pensar na eficácia da equipe. Então, por exemplo, aqui no processo, nós temos
um propósito comum, as pessoas têm que saber para onde tem que ir, tem que ter meta bem específica, tipo passo 1, passo 2, passo 3, para a gente saber se as pessoas estão chegando em algum lugar. Autoconfiança, modelos mentais, resolver a questão dos níveis de conflito que são pessoais, resolver ou saber que existe a coisa da folga social, que são coisas que a gente já falou no passado, são só assim, uma lembrança aqui que elas precisam ser consideradas quando se fala da eficácia da equipe. A composição da equipe. Então, a gente precisa pensar qual que é a capacidade de cada membro, né? Qual que é a habilidade de cada um, a personalidade de cada um. Aí, assim, aqui, uma das coisas que no livro ele está falando, então lembra do negócio do Big Five, porque é uma coisa importante aí vocês pensarem, por exemplo, que em geral as pessoas mais extrovertidas vão. Tá, só que aí a gente tem aquelas nossas críticas lá, né? Sabe, a personalidade perfeita, e aí isso aí é uma coisa que a gente tem que cuidar, tá? Para não assumir algumas coisas aí que podem ser bastante perigosas. Papéis, então assim, tá, quem que vai ser o papel do quê? A gente falou sobre papéis, diversidade, né? As pessoas são diferentes, são gêneros diferentes, raças diferentes, idades diferentes, etc. O tamanho da equipe, a flexibilidade dos membros e a preferência dos membros. O tamanho da equipe, eu acho que a gente vai falar um pouquinho, não, acho que não. O tamanho da equipe é uma das coisas que se discutiu muito aí no mundo, né? E eu até peguei um memezinho para vocês aqui, porque eu lembrei de vocês. Eu tava no Instagram e aí eu vi Cadê? Um memezinho aqui. Puxa vida, né? Que tá aqui, ó. Do Jeff Bezos. O Jeff Bezos é o CEO da Amazon, né? E aí ele fala que, deixa eu tentar mostrar pra vocês. E aí ele fala será que vocês não... Acho que tá invertido, né? Mas enfim. Se uma equipe não pode ser alimentada por 2 pizzas, ela é grande demais para discutir ideias. E aí, assim, existe uma certa preocupação do número mágico das equipes, né? Ai, gente, tá difícil isso aqui, né? Saco. E aí, assim, o que se sabe, a gente já discutiu um pouco disso antes, é que, de fato, equipes muito grandes, elas propiciam mais a folga social, né? Então, o cara tá lá e fala, puta, tem 20 cara aqui, não faz diferença a minha opinião ou a opinião do outro, né? E isso daí pode acontecer. Por outro lado, se você tem uma equipe pequena demais, você não tem diferença de opinião, você não tem ali uma discussão, você não tem muitas habilidades e muitos cérebros diferentes ali discutindo. Então, o que se chegou aí uma conclusão? Que, em geral, daí um geral, tá? De 7 a 10 pessoas quando elas têm habilidades assim bem definidas e tudo mais, é um bom tamanho. Mais do que isso já começa a ficar difícil. Agora, eu acho que depende muito do contexto, porque pensem em vocês. Vamos fazer um trabalho em equipe aqui da faculdade. 10 pessoas é muito. Por quê? Porque o objetivo não é tão grande, né? Normalmente o objetivo do trabalho não é um negócio super complexo e não sei o que você vai precisar de um ano aí para resolver e vai ter que discutir e tal. Muitas das coisas que a gente faz aqui em equipe são trabalhos assim menores, assim com escopo menor, etc. Então, depende muito do caso. Esse número aí de 7 a 10 pessoas é para gestão de projetos, assim, coisas um pouco mais aí complexas e que você tenha daí pessoas com habilidades diferentes trabalhando ali dentro daquela resolução para chegar naquele objetivo. E, obviamente, o contexto precisa ser considerado para você ter uma equipe eficaz. Por exemplo, o recurso adequado. Cara, você manda a equipe fazer alguma coisa, você monta uma equipe para alguma coisa, e daí o cara precisa de uma impressora e não tem impressora, o negócio não vai funcionar. Você manda os caras da equipe fazer determinada coisa, aí os caras precisam sei lá, de dinheiro para comprar uma determinada máquina, ou precisam de autoridade
para, de alguma forma, decidir algumas coisas. Esse tipo de coisa a organização tem que dar para a equipe para que ela consiga chegar a desempenhar, né, aquilo que ela foi convidada a fazer. E uma das coisas que se precisam ter também aí como gestores, né, é um sistema de avaliação de desempenho e de recompensas que considere tanto o indivíduo quanto considere o grupo. E isso aqui também é bastante treta, tá? Porque, obviamente, aí o cara fala, pô, mas aí eu trabalhei que nem um camelo aqui, e aí a equipe que levou a fama, todo mundo, o cara ali que estava o folgado social, levou junto. Então, isso é uma das coisas que precisa ser pensado, tá? Então, é isso que eu estava falando ali nesse slide anterior, né? É do contexto, assim, você precisa dar uma situação adequada para que essa equipe funcione da melhor forma possível. A composição dos membros, né, que eu estava falando ali também, dos papéis, a diversidade dos membros, né, que você tem que ter alguma diferença entre eles, mas também não pode ser uma diferença tamanha para eles não fecharem o pau. Então, é delicado, porque você não pode colocar pessoas extremamente homogêneas na equipe, mas você também não pode colocar gente que não concorda nunca com nada, porque isso pode ser um problema para. Deixa eu só ir para frente aqui. Tem um quadrinho aqui, ó, dos papéis que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, beleza, tamanho a gente tá, beleza. Então, dos papéis que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó, a gente tem um modelinho básico, tá? E que nem sempre é possível você montar isso numa equipe, mas é para vocês pensarem quando vocês forem organizar uma equipe. Inclusive, quando vocês forem organizar a equipe de vocês, de TCC, a equipe de algum trabalho aí que vocês precisam fazer que é um pouco mais importante, um pouco mais complexo, isso aqui pode ser útil para vocês, tá? Alguns papéis básicos aí que podem ajudar a equipe. Então, você ter um produtor, que é um cara que mostra a direção e o caminho. Aí você tem o organizador, que ele é o cara da estrutura. Você tem um assessor, que aparece, ele faz análises daquilo que está sendo proposto. Você tem um promotor, que ele defende as ideias que são colocadas ali, né? Então, ele é o cara que fala, não, ó, acho que dá para fazer, não dá para fazer, etc. O criador é o cara que é o mais criativo, assim, que ele gosta de propor as ideias. Então, ele é um cara que seria interessante, porque daí ele propõe as ideias e o promotor tá lá para defender aquelas ideias, ajudar a organizar aquelas ideias, né? A dar força para aquela ideia. O articulador, ele coordena e integra. O conselheiro, ele busca informações adicionais. O mantenedor, ele traz coisas de fora, né? Então, ele é o cara que normalmente tem contato com as lideranças externas da equipe, então ele tá tipo, a gente precisa de determinada coisa, a gente tem alguma preocupação com, sei lá, uma grana que precisa entrar para isso, ele é o cara que faria isso. O controlador é o cara que é o organizado, o burocrata da história ali, que ele ajuda a manter prazos, tempos e etc. Então, esses são papéis que são interessantes para você ter numa equipe. É claro que nem sempre você tem gente suficiente para ter todos os papéis e às vezes você não tem também uma complexidade tamanha para ter todos esses papéis. Mas é legal vocês pensarem nesses papéis aqui, porque é uma forma de você organizar o trabalho do grupo e cada um ter uma função mais específica, né? Tipo, olha, você está aqui para dar a estrutura para o grupo. E o outro, não, você está aqui para coordenar e integrar aquilo que vai sendo decidido no grupo e as pessoas que participam do grupo. Então, aqui você tem alguns papéis que podem ser interessantes para vocês olharem. Aí, a gente tem aqui alguns processos da equipe, né? Uma das coisas aí para vocês cuidarem que sempre aparece aí quando a gente vai falar de equipe, de grupo, é da folga social, é importante a gente considerar. E essas outras questões aqui que a gente já em algum momento decidiu, mas ter planos e propósitos comuns, você dá para a equipe uma situação que fala, cara, eu sei onde você quer chegar, as metas estão muito claras, a autoconfiança da equipe, deles saberem que eles
são bons o suficientes ou que eles realmente conseguem fazer aquilo que precisa ser feito. Os níveis de conflitos, modelos mentais daquela equipe, a forma como ela processa aquelas informações, todas essas questões aí vão impactar de alguma forma no desempenho, como a gente viu aqui nesse desenho, tá? Então a gente tem o contexto, a composição e o processo, e tudo isso afeta a eficácia da equipe. Tá. Como que eu faço para que a gente tenha mais eficácia da equipe? Uma das coisas é você selecionar as pessoas certas para trabalhar na equipe. E aí, o que é importante? A gente não está falando só da seleção no sentido de que quando eu vou contratar uma pessoa lá, claro que se eu souber que ela vai ter que trabalhar em equipe, quando eu vou fazer recrutamento e seleção, aí lógico que você já vai se preocupar que ela seja uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe. Mas é no sentido também de selecionar as pessoas dentro da organização, tipo, já está trabalhando lá, tá, mas eu preciso formar uma equipe para resolver determinada coisa. Você saber se aquela pessoa ela tem característica de trabalho em equipe. Por quê? Porque tem pessoas que não gostam de trabalhar em equipe, tem pessoas que preferem fazer as coisas individualmente. Então, uma das coisas que é importante vocês pensarem é que, às vezes, a pessoa é super sensacional, maravilhosa, todo mundo ama, etc. E a minha bateria está acabando, alegria. Mas ela não trabalha bem em equipe. Então, você tem que verificar se ela trabalha bem em equipe, se ela consegue colocar aquilo que ela tem de habilidade, aquilo que é bom dela, a favor do grupo, dentro do grupo. Se não tem, ou se tem pouco, uma das coisas que vocês podem fazer é algum tipo de treinamento. E as empresas têm dito que elas têm bons resultados quando colocam os indivíduos para serem treinados para trabalharem em equipe. Então, você ensina o cara a trabalhar em equipe. Então, você tem o papel do treinamento aqui. E aí, uma das coisas também que vai ajudar na eficácia da equipe, que ela consiga chegar naqueles resultados que você está pensando, é você ter recompensas bem pensadas. Aí eu quero que vocês lembrem, a recompensa, no caso da equipe, precisa considerar tanto a equipe quanto com o indivíduo. Para o cara que é o indivíduo lá que está se matando, ele perceber que ele está sendo percebido enquanto indivíduo, não só enquanto equipe, tá? E como é que eu faço para saber? Porque aí que eu tava falando para vocês, ficou moda falar de trabalho em equipe, tá? Monta equipe, tudo é equipe, não faz mais nada individualmente. Uma das coisas que vocês precisam ver é o seguinte: a tarefa é complexa o suficiente para você ter várias pessoas pensando sobre aquilo? Porque veja, se é para levar o bebedouro da sala 1 para a sala 2, você não precisa montar uma equipe para isso. Você não precisa gente pensando sobre isso. Você chega lá e manda, ô fulano, manda alguém aí trocar o lugar do bebedouro. Não tem complexidade. Você não precisa de perspectiva diferente para falar sobre isso. Então, tem que cuidar, porque às vezes a gente está na moda de fazer as coisas e, não tem necessidade de você fazer esse tipo de coisa. E se a tarefa cria um propósito comum e um conjunto para as pessoas. Se aquilo que precisa ser feito, as pessoas percebem que é uma coisa que vai ser melhor feita se ela for feita em grupo com a equipe. Se não é uma coisa que, era muito mais simples eu simplesmente pegar e fazer esse troço, ou fulano pega esse troço e faz de uma vez, não fica enchendo a paciência. Então, uma coisa importante aí também. E conseguir verificar se os membros são interdependentes. Interdependência é eu dependo de você, você depende de mim, a gente trabalha junto, porque os nossos trabalhos eles estão imbricados de alguma forma. Isso daí tem a ver com a interdependência da equipe. E eu falei que eu conseguiria fazer muito rapidinho hoje, hein? Peraí que eu apertei o negócio aqui que não era para apertar, desculpa. E aí, gente, a gente termina as equipes. Muito bem. Dúvidas sobre equipes, pessoal? É que a gente resolveu muito bem as coisas dos grupos semana passada e agora foi só alinhavar. Então aí, gente? Sim, professora, tranquilo. Tranquilo, Robson? A Milton também, Fernanda, sem dúvida, ótimo. Então é isso, gente. Resolvemos as equipes.
Agora, deixa eu dar um stop aqui.